Nós vamos falar de uma coisa, acho que muita gente, acho que todo mundo já deve ter na vida, né? De alguma forma, alguma vez aconteceu, que é dor na coluna. Você já teve dor na coluna, meu irmão, minha irmã? Né? Eu, pelo menos, já várias vezes, né? Olha, vou te falar para você, aquela dorzinha incômoda. Agora, o lance é saber como é que a gente vai prevenir isso, né? Que é o assunto de hoje. Por isso que eu estou aqui com o doutor José Rogério Calil Nader, anestesiologista e especialista em terapia da dor. E, como sempre, antes da gente iniciar oficialmente o programa, a gente vai acompanhar um VT que fala um pouquinho sobre isso. Você já ouviu aquela famosa expressão, é melhor prevenir do que remediar? Pois é, se hoje você sente dores na coluna, saiba que o problema não surgiu da noite para o dia. Eu tô vendo que você tá de mochila, com o bebê no colo. Você costuma ter dor? Tenho dor sim. E o que você faz quando você tem dor? Você toma remédio, você procura um especialista? Normalmente eu procuro um especialista. Você começou a ter dores depois de um tempo ou desde novinha? Não, depois de um tempo, principalmente depois que ele nasceu. Você costuma ter dores nas costas? Sim, costumo. Com frequência? Às vezes dá umas dorzinhas nas costas, sim. Você começou a sentir isso faz tempo? Ou de um tempo pra cá, assim, quando você foi envelhecendo? Eu acho que é a idade. Eu acho que deve ser a idade, sim. Porque antes não tinha essas dores, não. É bom a gente saber que o problema da coluna vai existir sempre, né? Então a gente vai envelhecendo. Então, como eu estava dizendo antes, a partir dos 20 anos, 25 anos, você começa a ter uma degeneração da coluna, independente do que você tenha, né? E essa coluna vai se degenerando. Na verdade, quando você, a partir dos 20, 25 anos aproximadamente, o disco intervertebral, ele começa a perder um pouco de água. Com isso, ele fica um pouco mais baixo, né? E o núcleo que fica dentro dele fica um pouco mais móvel, então você tem chance de ter mais hérnia de disco, por exemplo, a partir de uma idade, a partir dos 20, 30 anos de idade. Eu acho que a hora de procurar um médico é quando você tem uma dor persistente. A dor, normalmente hoje você tem 40% da população mundial com dor. E isso, e melhora amanhã ou depois da manhã, não tem nenhum problema. Então aquela dor que você tem agora, toma um analgésico e melhora, fica de olho nela, mas não é alarmante. Agora, tem que se procurar uma ajuda, uma dor persistente. Segundo o ortopedista, apesar das dores serem comuns com a idade, em apenas alguns casos há necessidade de cirurgia. Aquela dor que é crônica, um dia está mais forte, um dia está menos forte, então isso é uma coisa que é passível de tratamento. Então você vai no médico, faz o diagnóstico e o tratamento inicial sempre é conservador, né? Com remédio, com analgesia, com fisioterapia e às vezes alguns bloqueios. Aí você vai aumentando a intensidade do tratamento até chegar numa cirurgia. Mas eu sou cirurgião e a minha última opção é a cirurgia. Então você tem uma queixa, vai no médico, daí o primeiro tratamento é conservador, exceto em algumas emergências, que, por exemplo, o paciente tem uma dor forte nas costas, aí ele começa às vezes a perder urina, tem dificuldade de esfíncter, então o pé fica com dificuldade de movimentar, ele tem perda de força nas pernas, por exemplo. Então, isso é uma urgência, tem que ir logo no pronto-socorro e resolver. Apesar do desgaste natural ao decorrer dos anos, é possível prevenir as dores na coluna. O exercício físico, atividade física, boa postura, isso retarda um pouco esse problema. Claro que assim, nada demais, né? A coisa assim bem para condicionamento físico. Então retarda um pouco esse problema. Então assim, se você sempre tem o costume de um exercício, sempre tem o costume de fazer alguma academia, pilates, enfim, esses exercícios, a chance de você ter um problema diminui, mas não quer dizer que você não tenha, né? Porque isso é um processo anatômico, não tem como, a gente envelhece e com isso vai junto tudo, né? Pois é, tá aí, doutor. Um VT para a gente poder introduzir. Primeiramente, boa noite, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço também o convite, é a segunda vez que eu estou aqui. Fico muito feliz de poder estar participando dessa divulgação, de uma prevenção de um quadro doloroso, né? Que bom, né? Agradeço. Eu que agradeço a disponibilidade do senhor.
Bom, o doutor José está aqui com a gente, o José de Jesus Guarda Júnior está aqui com você também. É um papo de José aqui, sem dúvida. É Zé para lá e Zé para cá, Zé para lá, Zé para cá. E vamos tentar desvendar esse problema aqui. Nós trouxemos um Zé aqui na mesa para poder mostrar aqui, né? Exemplificar. Bom, doutor, nós estávamos falando aqui no VT que a questão, acho que da prevenção é primordial. Nós temos que prevenir para depois não sofrer as dores e as consequências. E também neste VT se falou um pouquinho da questão de que conforme o tempo nós perdemos água na junção da coluna, é isso mesmo? No disco, né? No Quer disco. dizer, a gente perde água do corpo inteiro, né? Sim. Quanto mais idade, menos água, né? Por isso que a gente vai ficando meio enrugado. Né? Mais enrugadinho. E o disco também, o disco sofre essa desidratação e isso aí pode levar a um quadro de alguma outra, né? Como o Dr. Barbie falou, uma hérnia de disco, uma protusão discal que toca algum nervo, né? Então, o cuidado principal é de manter sempre uma boa estrutura muscular na coluna para que tenha estabilidade a coluna para evitar que fique machucando, né? O Dr. Barbie falou que assim, se não teve dor, algum dia vai ter, todo mundo. Não que seja uma dor, né, grande, que seja cirúrgica, ou que seja um tumor, coisa assim, mas uma dor lombar, ou uma dor cervical, ou até mesmo torácica, a gente vai ter por causa da postura, né? Porque nós, tem gente que fala que a gente veio do macaco, ou não veio, não sei, essa questão, mas a gente, por estar de pé, né, a gente tem uma sobrecarga na coluna e pode vir a ter dor, dependendo da forma que a gente cuida da própria coluna. O peso influi, né? A gente vai com o tempo engordando um pouquinho e vai forçando mais. Então, é uma dos motivos, né, da gente poder ter dor. Mas é sabido até que, por exemplo, os grandes obesos, que têm dor lombar, por exemplo, que agora fazem a cirurgia bariátrica, né, muitos deles perdem bastante peso e continuam com a mesma dor. Então, nem sempre o peso é o principal responsável, que é uma coisa até difícil, porque muitas vezes a gente escuta um profissional falar com a pessoa, mas você com essa gorda assim, você não... Né? E nem sempre o motivo da dor é a obesidade. É um fator que ajuda a pessoa a ter um quadro de desequilíbrio da musculatura paravertebral e leva a uma sobrecarga das facetas articulares aqui, são as facetas, a articulação de uma com a outra, e uma compressão do disco. Isso pode levar a pessoa realmente a ter dor, né? Mas não significa que todos os obesos terão dor. Doutor, e aquelas pessoas que trabalham ou trabalharam, né? Muita gente aqui que é aposentado está nos assistindo agora nesse momento, aqui na Rede Século XXI, aquelas pessoas que trabalharam com peso, né? A turma fala que um trabalho mais pesado, né? Carregando peso, enfim, trabalharam muito mais com inchada, né? Que tinha que ficar mais arcado, que a gente diz, né? A coluna um pouco mais envergada, assim podemos dizer, né? Isso prejudica? Qual o diagnóstico de uma pessoa dessa, provavelmente? Então, José, xará, né? Então, é muito comum nós termos clientes que já, nós que somos do interior, né, que Sim. já vivemos com muitas pessoas que trabalharam na lavoura, né, ou as esposas do lavrador que na cuida, colheita, né? Colheita e cuidar de 10 filhos e carregar água na cabeça. Essas pessoas sobrecarregam, sim, sobrecarregam a coluna e talvez elas não tenham tanta oportunidade de um tratamento adequado da dor quando está no interior, né? Mas assim, o que acontece é que migraram várias dessas pessoas, né? Que os filhos vêm trabalhar em Jundiaí, Campinas, São Paulo e outros lugares, e a gente depara com essas pessoas que vêm com uma coluna um pouco desgastada, um pouco, entre aspas, bastante desgastada, e com sofrimento importante, né? Então, isso aí é um fator, sim, um fator determinante. A forma como trabalhou, né? Então, isso é importante. Às vezes, assim, jogadores, você pega pessoas novas com hérnia de disco, quantos jogadores de futebol que você já viu que foi operado? Como é que fica um jogador de futebol, de vôlei? De vôlei, que levanta e cai e bate. Basquete também, né? Basquete. Sofre então, impactos o tempo exato. todo, né?
Então, essas pessoas sobrecarregam bastante os discos, as articulações, os ligamentos. Então, tem uma grande propensão de, em algum momento, ter um quadro doloroso maior, né? Hoje eu trato dois jogadores de basquete, né? Nem cabe na maca, né? Tamanho dele, então, 2 assim, metros de são altura, né? veteranos já. Então, hoje mesmo eu atendi um deles, estou tomando a liberdade de falar, né? Mas com dor importante, com artrose facetária, com degeneração de 1 ou 2 discos. Então, essa sobrecarga realmente é importante para levar a pessoa a um sofrimento de dor na coluna. Aliás, uma pergunta interessante. Essas pessoas que são mais altas, né? Que tem aí acima de 1,90 m, chega até ter 2 metros, no caso de um jogador de basquete, de vôlei, a tendência é ter mais dor na coluna ou não? Ou isso Então, não influi? Vamos fazer uma associação com o mobiliário. Por exemplo, você vai, uma pessoa de 1,90 m ou 2 metros, você entrar num vaso, né? Uhum. O vaso é o quê? Menos de 1 metro de altura, Sim. né? Então, o esforço que ele faz para estar sentado ali, né, é muito grande. Uma pia, né? Você vai lavar o prato, vamos supor que o jogador de basquete seja um marido exemplar e ajuda a esposa a lavar os pratos depois do almoço. Eu tenho que lavar, não é? Norma lá em casa. Então, a força que você faz, a posição que você está fazendo, ela vai te proporcionar uma facilidade a ter dor. Passar a roupa, já passou roupa? Sim. Então, Não, passar a roupa, tem hora que dá dó, né, do passadeiro, porque realmente é uma situação que fica muito tempo. É uma coisa que eu não gosto de fazer. E força a coluna. Então, assim, a pessoa maior de estatura, ela tem uma tendência a sobrecarregar mais a coluna em função do que... do ambiente da casa. Do ambiente da casa, do trabalho, de vários lugares, né? Então é mais por isso, e não porque é alta só, né? É porque tem uma coluna um pouco mais desenvolvida. Mais desenvolvido, mas não tem porquê de sofrer se não tiver uma sobrecarga. Se for uma casa toda preparada, né, você não vê que a casa para um cadeirante, né, eles botam 20 centímetros, de 10 a 20 centímetros no vaso, por debaixo do vaso, para o vaso ficar mais alto e dar um conforto para sair mais fácil. Para ir para a cadeira, né? Para dar a altura dela. E essas pessoas nem são tão grandes, é porque força muito a musculatura da coxa, né? E ela tem dificuldade de levantar ou de sentar e de se escorar. Por isso tem os apoios, né? Para poder segurar. Como a gente pode saber que a coluna está travada ou só está aí momentaneamente com dor? Qual a diferença? Não, ou travado minha coluna. Travado é assim, eu entendo o travamento da coluna quando a pessoa faz algum movimento ou que pince o nervo, né, mas que dê uma resposta imediata ao músculo, ou muitas vezes só a resposta ao músculo. Por exemplo, se faz um movimento brusco e faz uma hipercontratura muscular, aí ele trava, por quê? Porque ele precisa de se proteger. Então o corpo faz isso, o cérebro faz com ele. Trava para não deixar ele mexer até que ele seja cuidado, porque senão ele vai levantar, porque dói bastante, né? Já teve travamento assim, agudo, uma dor aguda. Então essa questão é assim, uma dor de coluna, você anda normal e você pode estar com dor agora, ou eu, e estarmos com a cara de feliz, estamos felizes, né? Mas poderíamos estar com dor e continuar feliz. Mas uma dor de travamento é uma outra coisa muito mais aguda demais, né? É uma coisa aguda e que traz bastante sofrimento. Então a pessoa fica meio que inativa até que ela seja tratada e aí relaxa a musculatura. E se ela ficar quietinha ali, respirando, ela vai conseguir destravar um pouquinho. Mas o medo, né, leva a pessoa a estar cada vez mais fechada, mais tensa e trava mais. Aliás, o senhor falou de medo, isso é interessante, hein? Quando a gente está num estado de estresse, até de medo, de insegurança, coisas desse tipo, a gente sobrecarrega a coluna? A gente sobrecarrega toda a musculatura do corpo, né? E cada pessoa tem um lugarzinho que ele é o ponto mais nevrálgico, né? Sim. Não é isso? Então, muitas vezes é a coluna. Então, a pessoa, naquele momento de estresse, ele contrai mais a musculatura. Se ele já tem ali um distúrbio muscular, ele vai ter uma crise de dor maior, né?
esse é um dos motivos. O outro é bioquímico, né? A pessoa estressada, ela está cheia de cortisol, né? Isso aí pode propiciar a um quadro doloroso maior. Tem a questão genética? Tem a questão genética também. Tem hérnias de disco que são genéticas, né? Mas eu te confesso que é um diagnóstico mais difícil da gente poder falar assim, pô, isso é porque a sua genética é assim, né? Seu pai teve, sua mãe teve, o bisavô teve. Hoje a gente ainda não, né, não cabe no rol de exames, etc., exame genético ainda, né? Para uma dor de coluna. Então, a gente tem uma certa dificuldade de dar um diagnóstico com clareza. Esse seu problema é genético, né? Normalmente a gente vai e trata lá o que já estragou, né? E poucas vezes nós vamos nos atentar para uma situação que seja ou não genética, né? Eu falo de genética porque na minha família, posso revelar aqui um pouco, eu e meus 2 irmãos, nós somos 3 homens lá em casa, os 3 têm gota, né? Tem problema com ácido úrico. Isso vem do meu pai sempre teve sempre problemas, né, crônicos em relação a isso. E os 3 desenvolveram a mesma coisa. É mais hereditário do que genético, no caso, né? Ou também a sua mãe pode ser culpada, dependendo da comida que ela deu para você. Deu para todo mundo na mesa, pode ser que... Comemos carne demais. Com todo o respeito à sua mãe, né? Tá certo. Doutor, olha, gente, legal. Posso mostrar aqui? Pode, claro. O doutor fez um e-book. Eu vou mostrar, porque ele imprimiu para a gente poder... Qual câmera aqui? Aqui, gente, olha que bacana. Olha, 10 estratégias para o autocontrole da dor crônica. É um e-book que está no site disponível. Vai aparecer aí, diretor? O site para nós aí, por favor? Vou guardar aqui. Então, doutor, isso aqui é gratuito, né, doutor? Isso é gratuito. Isso aí, assim, eu faço tratamento de dor há 37 anos, quase. E uma coisa que eu observo é que a maioria das pessoas, elas trazem para nós o problema, né? E lógico que é isso que nosso trabalho é esse mesmo, é ajudar as pessoas a melhorarem e curar o problema quando possível, né? Quando não possível, tratar e amenizar o sofrimento. Mas muitas das coisas, e aí eu fiz as 10 estratégias, são coisas que a própria pessoa pode fazer para que tenha um conforto, né? Ela já tendo uma dor crônica, ela tem algumas alterações que são muito visíveis, né? E por isso eu fiz o e-book, está no site, o site toda semana tem 2 vídeos que eu vou falando de uma forma simples. O que acontece com aquele caso? Por exemplo, hoje é enxaqueca, a semana passada foi cefaleia tensional, na outra foi fibromialgia. Fibromialgia explodiu de tanta visualização, muito legal, porque assim, tem uma troca, igual é o seu programa, né? Esse programa a gente poder mostrar para a pessoa que as coisas são menos do que elas estão vivendo, porque quem está ligado com a dor crônica está sofrendo, realmente está sofrendo bastante. Então eu fiz aí 10 estratégias que são importantes, que são, a pessoa quando está com dor crônica, ela para de fazer exercício. E exercício é fundamental, muito importante o exercício. Dá tempo de continuar nessa toada? Sim. A ideia a gente vai até mostrar no próximo bloco para falar todas as estratégias, né? Para a gente começar a esmiuçar cada uma delas, gente, porque daí fica mais fácil para a gente poder, porque agora a gente vai encerrar esse bloco. Então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos dividir essas 10 itens que ele falou aqui, a questão da dor, né? E também vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da hérnia de disco. Mas antes, gente, eu preciso chamar um VT aqui sobre dores nas costas, o que pode causar. Então vamos acompanhar. Dor nas costas, o que pode causar? Fatores genéticos, sedentarismo, má postura, excesso de peso, trabalhar com trepidação, por exemplo, motorista de ônibus, e problemas psicológicos como estresse ou mau relacionamento interpessoal. Tá aí, bem rapidinho, né? Mais ou menos. Tem outras coisas também que podem provocar dores nas costas, que a gente já falamos aqui, né? Na questão também da prática de exercícios físicos demasiado com pessoas que praticam esporte, né? E tem isso como profissão, acabam lesionando muito mais a coluna do que pessoas. Assim, tem outras causas que não foi citado, mas é importante que cita, porque senão parece que é só isso, né? Mas não é assim. Tem doenças metabólicas que podem causar dor na coluna. Então, artrose,
osteoporose com fraturas, isso pode causar dor na coluna, tumores, né? Tem que lembrar assim, artrite reumatoide, tem algumas doenças que podem trazer dor na coluna. Então, nem toda dor da coluna, quer dizer, o meu colega falou lá, o Barbie, né, assim, a primeira dor na coluna, você toma um remédio analgésico, ou descansa, ou faz uma fisioterapia, vai melhorar. Mas em alguns momentos é necessário que se faça uma avaliação para ver se não tem alguma coisa maior dentro do contexto. A maioria é por questões de falta de um bom cuidado com a própria coluna. Eu posso dar um exemplo que foi muito legal. Assim, no começo da carreira, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava no Hospital dos Servidores do Estado. E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, tinha uma fila imensa de pacientes para tratamento da coluna. Então, normalmente eles ficam na fila do cirurgião da coluna. Então, tinha assim, eu acho que era em toda a cidade e por volta da cidade, Niterói, São Gonçalo, era um número de 8.000 pessoas na fila, que não conseguia atendimento. O secretário de saúde tinha um grupo de profissionais que cuidavam dessa área de coluna, e uma dessas pessoas sugeriu que fizesse um encontro com a maioria dos pacientes da fila para explicar um tanto uma educação, né? E foi muito legal, porque assim, eles levaram para uma praça no Rio de Janeiro e chegaram quase 2.000 pessoas da fila. Nossa. Que foram nesse encontro. E o encontro foi uma aula mostrando o que a coluna podia fazer, e eles começaram a fazer exercícios físicos, né, com aquelas pessoas. E isso eles marcaram 6 encontros. E foi acontecendo que, assim, durante o encontro era muito exercício físico, caminhada, um exercício com fisioterapeuta e educador físico. E acabou que desses 2.000, sobraram na fila 100. Os outros, por falta de exercício físico, mantinham um quadro doloroso e que com os exercícios e com a orientação foi reorganizando e a maioria deles saiu da fila porque não tinha mais a dor. Então, o exercício físico, ele é fundamental. Um exercício físico atencioso. Por que eu falo atencioso? Com atenção para o que está fazendo. E não chegar numa academia e começar a fazer o exercício e estar conversando com a vizinha do lado ou com o vizinho, né? E não está prestando atenção no que está fazendo. Então, está fazendo o exercício e já está virado e esse exercício não. Então, a atenção ao que está fazendo é fundamental. Tem um estudo de um brasileiro, um fisioterapeuta brasileiro. Quer dizer, a mente precisa estar também ligada ao que está acontecendo. Ligada com o que está acontecendo. O autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento do seu próprio corpo, né? Então, assim, um fisioterapeuta brasileiro, ele fez um estudo, porque ele se incomodava com porque tanta gente com dor na coluna. Então, ele fez, junto com um grupo de médicos da Austrália, um trabalho multicêntrico que fez todos os tratamentos para a coluna. Medicamento, só medicamento, exercícios para o abdômen, para a musculatura profunda do abdômen, para a estabilização da coluna. Então, aqui na coluna tem alguns músculos, né? Não são só os músculos da barriga, né? Atrás também tem músculo. Então, eles fizeram um trabalho que mostrou que as pessoas com um trabalho adequado de estabilização da musculatura da coluna, 35% ficavam sem dor. Esse trabalho avaliado por médicos cirurgiões e médicos ortopedistas foi uma coisa assim, maravilhosa, porque não tem nenhum tratamento que a gente possa falar que tenha essa eficácia. Só medicamento, se a gente conseguisse com medicamento 35% de melhora, seria uma maravilha. Então, o que mostra que o movimento correto, uma estabilização legal, você pode ser barrigudo e ter uma musculatura reta abdominal, uma reta abdominal legal, um quadrado lombar legal, tudo que te estabilize, que dá para você levar a sua coluna até sei lá quando.
né? Que tem Então, isso é uma coisa estrutura, importante. massa muscular para poder sustentar Isso, tudo para isso. sustentar tudo, né? Aliás, o senhor citou agora algumas coisas que está aqui nas suas 10 estratégias para o autocontrole da dor crônica. Eu achei interessante aqui, né? Saia da inércia, que é a questão de praticar exercício. Estou falando aqui, estratégia 2, reorganize seu sono. Coisa Olha, fundamental, o sono está dormir envolvido bem, nisso. né? 3, faça alongamento. Ó, Isso é importante mesmo, precisa, né? não é verdade? Estratégia 4, atenção à sua alimentação. Isso, tem alimentos que são anti-inflamatórios, importante. Tem alimentos que não, que estimulam o cortisol, então passa a ficar mais dolorido, né? Estratégia 5, pratique automassagem. Então, muitas vezes, quando a dor é muscular, uma pressão, dígito-pressão, no ponto da dor, pode trazer um alívio interessante. Então, um ponto gatilho, que a gente chama, é uma dor miofacial, do músculo ou da fáscia, às vezes é um ponto doloroso, né? Então, se você vai e fica 90 segundos apertando aquele ponto, você consegue um alívio. Ou fazer massagem do tipo Doin, né? Você lembra do Doin? Sim. Doin é uma massagem que é milenar, é muito legal, Sim. né? Então, se a pessoa aprender a Vai fazer lá, uma massagenzinha, circulando. né? Ao invés de entrar em estresse puro, né? Porque está doendo, vai ficando, né? Então, você está lá trabalhando, vamos supor que está trabalhando com computador, está com a dor aqui no trapézio, e está com a dor, então já vai. Mas não para. Ela vai mudando a posição e não para, vai perpetuando uma contratura naquele ponto. Se naquele momento que iniciou um cansaço muscular, que a gente percebe, todos nós percebemos, né? Sim. Pode dar uma paradinha, respira, Sim, circula. vai lá, faz uma massagenzinha, né? Não pode ficar pedindo os vizinhos, colegas, para ficar fazendo massagem, Que ninguém trabalha que pode depois. trazer um problema. Mas a própria pessoa pode ir lá e tá fazendo uma massagem, Sim. pode fazer uma massagem aqui, nessa musculatura, né? Na musculatura occipital, nessa musculatura aqui que dói bastante. Então, tem várias formas de fazer E principalmente aqui, né? Quando a gente Esse sente o talvez seja o que cansaço mais- mesmo de trabalhar sentado, no estresse, aqui realmente pega fogo da gente, Pega né? fogo. Começa a A esquentar. gente fica assim, né? Tem que dar conta do recado, né? E tem que Então você terminar, faz. E quando né? você percebeu, já tem 3 horas que você está ali, assim, conseguiu fazer aquilo ali, mas sai dali. Né? Tudo doendo. Então, dá uma espreguiçada, né? Faz um alongamentozinho. Dá uma esticada, tem muita Isso é coisa importante. legal para fazer, né? Estratégia 6 aqui eu achei interessante. Reavalie seus relacionamentos. Pô, presta atenção. Quantas pessoas que estão em sofrimento doloroso e que começam a ficar de mau humor, irritada? São muitas. Porque a bioquímica da dor crônica é semelhante à da depressão, da irritabilidade. Então, a pessoa começa a lidar com a pessoa mais próxima, que você mais ama, né? E que mais te ama, com uma certa agressividade, né? E isso vai distanciando, concorda comigo que assim, quando eu tô te fazendo um carinho, você me trata mal. Eu vou, pô, querida, vamos, toma aqui, não sei o quê, ou querido, né? Tudo faz. E a pessoa vai, né? Começa a estar embotando, vai ficando dentro. Então, isso aí vai afastando, vai perdendo ali a possibilidade de ter um parceiro que possa ajudar a compreender o quadro doloroso, porque dor ninguém vê, não é verdade? Quem está do lado, ou acredita ou não acredita. Não é isso mesmo? E quantas são as dificuldades que as pessoas que têm dor ficam porque ninguém acredita que ela está sofrendo, né? Então, no momento que ela está em sofrimento, se ela puder externar o que está vivendo, pedir ajuda, né? Também ser carinhoso com a pessoa que está do lado, eu acho que isso é fundamental para que possa dar uma força para ela. Estratégia 7 aqui, assuma a responsabilidade da sua mudança. Também tem a questão da estratégia 8, mude seus conceitos sobre a representação da dor para você. Como assim, doutor? Vamos falar aqui. Ó. Primeira coisa, é uma coisa que serve para todos nós, inclusive para os nossos amigos câmeras aí, que não estão sentados bem, né? Você pode ver que está lá sentadão deitado. Né? Então, assim, a primeira coisa é chamar que é a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade por tudo que você vive. Você é responsável por tudo que você vive. Você não fez para mim. Eu permiti que você fizesse. Não é assim? Então, eu sou responsável pela consequência das coisas que eu estou vivendo. Então, muitas vezes eu estou com dor e porque o meu marido não me dá tanta atenção, né?
eu vou culpar ele. Mas ele também me trata mal, ele também não lava o prato, né? Assim, então... Não me ajuda. Isso, então assim, primeiro perceber que você tem responsabilidade para você mudar o quadro que você está vivendo. E a outra questão, que foi da mudança da crença, né? Porque assim, ó, sua mudança. tem várias possibilidades de você formar uma crença, né? Sim, então, você verdade. pode formar uma crença lá na infância, né? Seu pai te tratou mal, sei lá, deu para o seu irmão uma coisa e não deu para você porque você fez bagunça, sei lá. Você vai formar uma crença e, de repente, você vai viver a vida inteira agindo daquela forma que você aprendeu naquele momento, porque teve um forte impacto emocional, tá? E você vivenciou aquilo. Você tem que mudar isso, você tem que entender o que você está acreditando que a sua dor está causando com você. Então, o que acontece? Você vai no médico, tá? O médico olha a sua coluna no exame e fala para você assim: sua coluna está muito ruim. Você está com coluna de velho de 80 anos e você só tem 79. Não é maldade? Então, você vai sair dali crendo que a sua coluna dá um lixo, desculpa da forma de expressar. Então, a sua coluna está ruim. E você vai falar assim: a minha coluna está ruim. Então, você deixa de usar a sua coluna de uma forma adequada porque você não pode, porque o médico falou que a sua coluna dá um lixo. Não é verdade? Então, a partir da crença, do que você ouviu... Quantas vezes eu escuto a pessoa falar assim: a minha hérnia de disco, pô, será que a hérnia de disco vai ser eterna? Não é eterna, entendeu? Então a pessoa viu há 10 anos, 15 anos atrás que ele tinha uma hérnia de disco e que na verdade nem era uma hérnia de disco, era só um abaulamento do disco, ele saiu um pouquinho do lugar, mas não interferiu nada, não pegou nenhum nervo. E a pessoa fica com aquela crença de que ela não pode fazer nada mais, e pronto. Porque aquela hérnia de disco dela... vai trazer subsequente, ele já não consegue mais fazer o trabalho dele, enfim, começa a desacreditar nele mesmo. Exatamente. Então, assim, eu não posso porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, essa crença, né, porque ela ouviu em algum lugar, porque leu na internet, ou leu não sei aonde, e ela passa a viver em função daquilo. E aí, meu amigo, a vida é muito curta, aí ela vai passando e ali a coisa vai ficando desse tamanho, né? Achei legal aqui que o senhor falou da estratégia 9 e a 10. A 9 é exercer a espiritualidade, que é primordial, né? Que a gente sempre fala aqui para todo mundo, exercer a sua espiritualidade e pratique a sua meditação, né? E você poder se autoconhecer cada vez mais. Né? Cada vez mais. Descansar a cabeça, né? Quer dizer, o cérebro tem que funcionar, mas não é funcionar o tempo inteiro com pressão, essa coisa. Então, são coisas que eu confesso que fazer isso tudo aqui não é fácil, ou qualquer que seja um tanto. Sair da inércia, né? Então, assim, sair da inércia precisa de uma super força de vontade, não é fácil, eu sei que não é fácil. Quando eu falo com a pessoa, saia da inércia, é sair da inércia, por isso que é o primeiro. Porque sair da inércia é para poder fazer os outros também. Resto. Então eu falo assim, mas tem que caminhar, então caminha 5 minutos, 5 minutos não é mal para ninguém. Quantas vezes a gente falou assim, não, esse ano aqui eu vou praticar exercício. Não é? E ó... É a época, né? Essa que é a época da mudança, né? Já passou então o ano eu falo assim, ó, ainda. Anda 5 minutos, amanhã anda 5 minutos e meio, ou 6 minutos, vai saindo, vai modificando, o músculo vai funcionando. Mas vá, né? Mas vá. E cada vez que consegue alcançar uma vitória, que seja pequena desse tamanho, vibra lá, porque precisa. A vibração leva a uma mudança hormonal que leva a pessoa a estar mais disposta, ficar mais feliz, mais, né? E olha, a gente vai chamar um VTzinho rapidinho aqui, que é os cuidados que já começam na infância. Veja aí como é que tem que ser. Uma criança com 40 quilos deve levar no máximo 4 quilos de peso na mochila, o que equivale a 10% do peso corporal dela. Mas não é isso que geralmente acontece. Hoje nós vamos acompanhar a ida à escola do Felipe. Será que ele está mesmo preparado para ir à escola? Vamos lá conferir. Oi, Felipe, tudo bem? Posso acompanhar você arrumando a sua mochila para a escola? Pode. Então vamos lá? Ciências. Que vai ter hoje, vai ter ciências. Sim, vai.
Esse livro aqui já pesa bastante, né? Depois a gente vai ver quanto tem aqui de peso só desse livro. Vamos ver então quanto o Felipe pesa. Sobe aí na balança, Felipe. Deixa eu ver quanto que tá dando aqui. 39, magrinho, 39. Felipe, agora vamos arrumar sua mochila então. E aí você vai pôr a mochila e a gente vai te pesar de novo, pode ser? Você se preocupa com o peso que ele leva na mochila? Muito material, muito peso e não tem jeito. Tem que ser desse jeito, porque falta material, né? Se não leva, a escola reclama, não tem jeito. Era 39, né? Aumentou 46, então aumentou 7 quilos. Você acha que levar 7 quilos por dia para a escola, né? Pode ser que dê algum problema na coluna, alguma coisa para ele? Totalmente prejudicial, com certeza. Não tem condição, né? É muito peso para uma criança na idade dele, né? Felipe pesa 39 quilos. Quando colocou a mochila, o peso dele foi para 46. Sendo assim, a mochila estava pesando 7 quilos, 17% do peso total dele e 7% a mais do que o peso indicado. Os cuidados com a coluna devem começar desde cedo. Pais, fiquem atentos. Se as dores são frequentes, é preciso procurar um especialista. A dor é um sinal de alerta. Aí, né, doutor? Nós estamos voltando às aulas agora, já vai uma dica aí. O senhor tem atendido crianças com problemas na coluna já, por causa desses pesos? Não atendo muita criança, não. Eles vão muito mais lá, na nossa clínica é o Instituto da Coluna, então tem os ortopedistas da coluna, eles recebem mais essas crianças, principalmente as que têm escoliose, né? Agora, eu fiquei pensando ali, esse aqui, coitado do gordinho, né? Porque o gordinho, ele vai ter quase que a mesma estrutura óssea lá do magrinho, do nosso amigo Felipe, né? Uhum. E ele, se ele vai levar 10% do peso dele, ele vai levar muito mais sobrecarga, né? Então, isso aí é uma coisa que tem que ficar bastante atento. Eu não sei se... porque as escolas, eu acho que elas não têm tido uma solução para o problema, né? O que eu recomendo aos pais é que leve caderno mais fino, cadernos menores, né? Então, assim, já tem o peso dos livros, em vez de comprar um caderno grossão que dá para as 4 matérias, leva o caderno só daquela matéria do dia. Daquele dia e vai utilizando o caderno mais fino. Às vezes uma boa solução, sobrecarga, né? Sem dúvida. Doutor, tem pergunta chegando aqui. Vamos lá. A Rosemary dos Santos, aqui de Valinhos, interior de São Paulo, ela pergunta: seu filho de 21 anos sofreu abaulamento na coluna. Ela quer saber se é perigoso e qual o melhor tratamento indicado. Bom, tratamento, Rosemary, eu acho que não é adequado eu falar, né? Porque um abaulamento, ele pode ser uma coisa nada a ver, como pode também estar tocando uma raiz nervosa. Eu não sei o que aconteceu com o seu filho. Mas muitas vezes, assim, eu costumo dar o seguinte exemplo. Se formos ali no Parque do Taquaral, em Campinas. Que tem lá muitas mil pessoas caminhando, e se separarmos dali 50 pessoas aleatoriamente e fizermos uma ressonância magnética, 25 vão ter abaulamento ou protusão discal. E não tem nada, estão lá caminhando e estão tendo uma vida normal, né? Então o abaulamento, para mim, só o abaulamento como um sinal radiológico, ele não é tão importante quanto o exame físico, né? Então, se ele não tem nada, se ele não sente nada, ou se ele teve uma dor lombar e tratou e ficou bom e apareceu o abaulamento, é só ter os cuidados, né, de fazer exercício físico, ter uma boa estrutura muscular e não tem nenhum problema. E tranquilo. Não é nada grave. Carla Andréia de Souza Barbosa, ela é de Caldas Novas, Goiás. Ela está fazendo a pergunta: tenho um problema na coluna há muitos anos e tenho uma lesão na C6 e C7. Sinto muitas dores, principalmente no braço esquerdo, na lombar, no corpo todo. Tomo medicamentos e relaxante muscular. Gostaria de saber por que sinto muitas dores, doutor. Então vamos pensar primeiro assim, no que você falou, C6, C7. Então vamos contar, ó. Primeira, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Entre uma e outra tem um disco, tem a articulação, que chama faceta articular, né? Então eu não sei que lesão que é, você não me falou qual lesão, né? Então, assim, quem tem uma lesão
um C6, C7 e tem uma dor para o membro, pode estar pinçando um nervo que seja responsável pelaquela região. Eu não sei que se seria mais ou menos na altura aqui, doutor? Aqui, a dor? Do braço, por isso que ela fala que tem... Não, um braço. C6 ou C7. C6, C7 está por aqui. Bem aqui próximo, né? Está aqui, mas não significa que daqui a dor pode não estar aqui, pode irradiar ou pinçar algum nervo, pode irradiar para o braço, pode irradiar para o trapézio, para as costas, um pouco das costas. Né? Então eu não sei que tipo de lesão que é essa, eu não posso dar uma posição. Agora, você está falando também que tem dor lombar, não sei o que tem na sua dor lombar, né? E que você tem dor no corpo. Então o que acontece? A pessoa que tem uma dor crônica localizada durante algum tempo, ela pode ter um desgaste bioquímico e desenvolver um quadro de dor generalizado. Pode se assemelhar a uma fibromialgia ou pode virar uma própria fibromialgia. Eu não sei exatamente o que você está falando. Então, existe uma correlação em função de uma dor cronificada, mas aquela dor que está aqui e está lá embaixo também é só por questões anatômicas e não uma questão fisiológica, né? Então, assim, ó, a coluna cervical ela é parecida com a coluna lombar na sua curvatura, né? Elas estão sempre em lordose, uma lordose não muito grande, né? Então, quando você enguiça, vou falar dessa forma, enguiça a coluna lombar, você tem chance de enguiçar a cervical em algum tempo, por um desequilíbrio da musculatura posterior da coluna e da sua postura, né, geral. Então pode ter dor lombar sim, mas não está diretamente ligado, né? E a dor generalizada é uma dor que tem que ser vista para ver se não é um quadro de fibromialgia associado à dor cervical. Doutor, a Maria Helena Ferreira Oliveira Baldino, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Minha terra. Opa, vamos lá. Olha, eu vou tentar traduzir o que ela falou aqui. Para mim, isso aqui é tudo grego. Minha filha tem anteriorização do corpo vertebral G1. G1 não existe. Não? Deve ser C1. Deve ser C1, está escrito G1 aqui. 5 sobre S1 e até 1 e 4. L5 deve sobre ser S1. L5 sobre S1 até 1 e 4, né? E o médico diz que tem que fazer cirurgia, é mesmo? Pergunta difícil, né? Porque o senhor não tem... Eu não posso falar porque eu não estou vendo. É assim, ó. Um escorregamento vertebral, ele pode ser... É isso aqui, ó. O que ela tem, ó. Ela tem uma anteriorização do S1, do L5, não é isso? Sim. Sobre S1. Então o L5 está para frente. Dependendo dessa anteriorização, se for mais do que grau 2 ou grau 3, ela provavelmente, se estiver tendo uma clínica com compressão nervosa, pode ser uma solução para o problema. Não sei quantos anos ela tem, né? Pode ser uma solução para o problema. Se for uma anteriorização pequena, que não traz uma repercussão muito grande, só traz dor, trata a dor para ver se não precisa. E depois faz um reforço muscular, que talvez firme. Mas é uma indicação médica, né? Então não dá para eu dar uma opinião nesse caso sem estar vendo do que você está falando. Peço perdão de não poder te esclarecer mais o problema. O Paulo César Simel, de Campinas, aqui, interior de São Paulo, fiz um eletroneuromiografia de ressonância da coluna. E o resultado foram meralgia parestésica e espôndilo. A artropatia degenerativa. Olha, eu ia falar para o senhor. E avalamento de discais de L1 e L4. Tenho dor na panturrilha direita há 4 anos. Qual tratamento seria? Terapia? Ô Paulo, Campinas é abonado de médicos de dor e de fisioterapeutas de muita qualidade. É preciso ver, preciso examinar, né? Porque uma espondiloartropatia pode ser uma coisa, só uma artrose, pode ser uma doença tipo espondilite anquilosante, que não acredito que seja, mas pode ser só uma artrose e dá esse nome bonito, espondiloartropatia. A meralgia parestésica, ela dá uma dor na coxa, porque pode ser que você tenha um pouquinho de barriga e a barriga comprime um nervo aqui na coxa.
E aí o emagrecimento é fundamental, porque descomprime e você melhora tudo. E a dor na panturrilha pode ser uma dor miofacial, que é uma dor muscular, que causa um nódulo lá na musculatura, mas isso aí eu só posso te dizer examinando, ou alguém com conhecimento te examinar, que pode te ajudar bastante e você ficar numa condição muito boa. Clotilde Alves Vargas, de Ibertioga, Minas Gerais. Tem muita dor na coluna, bico de papagaio e artrose. Qual seria o remédio indicado para essas dores? Eu acho que você aplica a todos, ó. E em quem entende de dor, né? Porque assim, ó, na verdade, todo médico tem que saber dor. Concorda comigo? A gente aprende. Dor é a maior queixa de uma pessoa ir a um médico. Dor crônica é outra história. Uma dor aguda é importante, a dor crônica é uma dor que perpetuou. Então não são muitos os profissionais que têm uma habilidade e um conhecimento de dor crônica. Mas eu te aconselho, Minas Gerais também tem médico bom de dor aí. Acho que vale a pena você ser examinado. Eu não posso dar tratamento pela televisão. Sim, né? sem dúvida. Porque eu não estou vendo, eu posso médico, né? te levar a uma situação de piora. Né? Busca um médico que conheça a dor, um fisioterapeuta, supimpa, que você vai ter um benefício. Olha, Ana Afra Melo, de Pilão Arcado, Bahia. Uia. Eu tenho osteoporose na coluna vertebral e quero saber se tem perigo dela quebrar e ficar na cadeira de rodas. Ô, louco! Pode acontecer? Ô, louco! Então, olha aí na Bahia, ó. Tem muito sol aí na Bahia, olha que beleza, sol ajuda, né? Então, vitamina D e sol é uma maravilha, caminhar, não sei quantos anos. Ana Melo. Ana Melo. Então, assim, a osteoporose, ela tem alguns graus, né? Então, assim, osteopenia não é osteoporose, tem que pensar nisso. Osteoporose já é um agravamento. Então, a osteoporose, se ela for muito grave, existe o risco de alguma fratura. Se for uma osteoporose no seu início, um tratamento bem legal vai te salvar dessa possibilidade de fratura. Mas não deixa. Então, assim, ó, come comida que tem cálcio, toma sol, caminha meio apressado, que é para estimular o crescimento ósseo. E aí você está salva, se Deus quiser, né? Olha, vamos lá. Vamos. A Jaqueline Rodrigues de Souza, de Mojimirim, aqui no interior de São Paulo. Estou tendo uma dor no lombar e está formigando os meus pés e ando com dificuldades. O que teria que fazer? Ui, é muita coisa. Tem que ir no médico, primeira coisa, tem que ir no médico. Formigando os pés. Né? Fazer um exame clínico bem feito, depois exames laboratoriais, que é radiológico com ressonância magnética e uma eletroneuromiografia para ver de onde que está vindo essa dormência dos pés. Né? A Dilcélia Fernandes Antunes, Jequitinhonha, Minas Gerais. Olha que beleza, eu vou lá com a minha caravana para para fazer um mutirão lá no Jequitinhonha. Olha, que legal. Meu compromisso. Vamos lá. Ela ficou sócia também, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Dilcileia. Eu tenho lordose há muitos anos, mas não está sentindo dores nenhumas. Gostaria de saber se é perigoso e se poderia piorar com o tempo. Quantos anos? Não fala, né? Não, aqui não falou quantos anos. Ela falou há muitos anos. Há muitos anos. Não está sentindo dores, pelo menos. A lordose, assim, tem lordose que é fisiológica, é natural do corpo, né? E se você fizer um bom trabalho de alongamento e reforço muscular da coluna, da musculatura da coluna, você sustenta isso aí e pode ser uma coisa que você leve pro resto da vida sem problema, né? Mas se você tiver um barrigão igual de homem, claro que não deve ter no Jequitinhonha, essas pessoas são todas bonitas, fortes, né? Se você tiver um abdômen forte e uma musculatura posterior alongada, isso aí não vai ter muito problema para a sua vida, né? Mais uma aqui que se tornou sócio. Obrigado a Vitória Almendros Martins, de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, minha terra. Aí, eu sou daí, poxa vida, até que tinha alguém da minha terra aqui. Olha, fui operada 2 vezes e quero saber se posso fazer academia e qual seria o exercício. Bom, depende da cirurgia, né? Eu não fui nessa aula, Vitória. Não, Vitória, é difícil de eu te dar essa orientação. É preferível que o profissional que vai te dar os exercícios com a conivência do seu médico
os dois façam um acordo, né? Depois de te examinar e te oferecer um trabalho. Mas você pode fazer exercício e você precisa fazer exercício, senão você vai ter dor. Sim, seria até legal que o médico indicasse quais seriam os exercícios. Eu acho que tem que ser em conjunto, porque os fisioterapeutas têm bastante técnica legal, está muito avançado a fisioterapia, eles têm estudado bastante, tem sido muito útil um trabalho junto com o fisioterapeuta. Cleomar Vital Nogueira, de Guidoval, Minas Gerais. Oi, a nós aí de novo. Vamos lá. Fazem 30 anos que tenho problemas na coluna, falta uma vértebra. Falta uma vértebra. E usei colete durante vários anos e quebrei o fêmur há 3 anos. Gostaria de saber se é normal sentir tantas dores, mesmo tomando vários medicamentos. Cleo, né? Cleomar. Cleomar, é Guidoval? Guidoval, Minas Gerais. Guidoval é perto do Juiz de Fora, é a minha cidade. Então, lá tem um monte de médico de dor. Vale a pena você consultar um médico de dor, porque assim, é comum ter essas dores, mas não é normal. Normal é não ter dor, né? Então, está faltando uma boa avaliação e Juiz de Fora tem muita coisa que pode te ajudar. Está muito perto, está muito perto. Dá um pulinho lá em Juiz de Fora. Tem vários hospitais que tem médico de dor lá. Eu tenho uma ONG lá em Juiz de Fora, Fundação Amor. Já atendi bastante gente lá, beneficente. A fundação hoje não está com médico, né? Então eu não posso oferecer para ela isso. Mas lá em Juiz de Fora tem vários médicos que podem te ajudar. Ok. Bom, a Edilene Rezende Afonso, de Queimados, Rio de Janeiro. Ela quer saber se ter uma dor na cervical pode causar dormência nos dedos da mão. Se é uma dor na cervical, pode causar dormência. A dor na cervical, se pegar alguma raiz nervosa, ela pode sim causar dormência nas mãos. Outra causa de dormência nas mãos é síndrome do túnel do carpo. Aqui, um edema aqui das estruturas do punho, que comprime o nervo mediano ou radial, e causam uma dormência nas mãos. Então é importante que seja examinada. Queimados, Rio de Janeiro, tem muito médico bom, né? Vale a pena consultar um profissional para poder ver de onde que está vindo essa dormência. Bom, a Nilza Petruna Dias, de Chopinzinho, Paraná. Chopinzinho? Chopinzinho? É um chope pequeno. Será que ela faz um chope? Paraná, legal. Sente dores no crânio, muito intenso, dói o rosto e desce para o ombro. Forma nós e dói demais. Ela quer saber o que deve fazer. A dor é muito intensa. Bom, dores no crânio muito intensa, dói o rosto e desce para o ombro. Tem que saber em qual local do crânio, né? Sim. Pode ser uma dor cervical, que está perto do crânio, né? Do occipital. Essa dor pode irradiar por um pinçamento nervoso ou por uma contratura da musculatura e formar um ponto muscular que pode irradiar para as costas, não é isso que ela está falando? Isso. Dói o rosto e desce para o ombro. Dói o rosto também? Ela falou que tem dores no crânio muito intenso, dói o rosto e desce para o ombro. Forma nós e dói demais. Então, tem várias possibilidades. O exame clínico é fundamental, mas pode ser uma cefaleia tensional que dá uma dor assim, impressão, pode ser um ponto gatilho muscular no temporal, pode ser no occipital. Então, tem várias possibilidades. Eu não sei se Chopinzinho tem médico de dor, provavelmente não tem, mas perto aí no Paraná Curitiba tem super bons médicos, né? Eu não sei se é perto. Londrina também. Marília é Paraná? Né? Marília, sim. Marília é Paraná? Não, Marília é São Paulo. Desculpa, São Paulo, né? Então tem alguns lugares por aí que tem médico de dor, acho que vale a pena você consultar. Ou consultar um cefaliatra, né? E se no final do programa você pegar lá o site, você vai ver que tem uma médica cefaliatra explicando isso lá no meu site. Um videozinho. Você vai compreender melhor e aí você direciona para o médico que você precisa. Nós vamos mostrar aqui o site do senhor das 10 estratégias para o autocontrole da dor crônica. Só a última pergunta aqui do Amauri Bate de Indaiatuba, aqui pertinho da gente. Estou gostando muito do programa, obrigado. A prática de esportes leves ajuda ou agrava quem tem problema de coluna? A gente comentou um pouco sobre isso, né? Depende do que o senhor Amauri está dizendo, né? Se for o jogo de tênis, pode piorar.
Mas se for uma caminhada legal, uma bicicleta ergométrica, isso pode melhorar bastante, né? Okay. Eu conheço o Amaury Bate. Eu sei que ele joga um tênis e ele me bate muitas vezes. Ele joga comigo. Então é isso. Porque quando eu tenho dor, ele vai lá e me massacra, né? É isso que ele quis fazer. Aí, pode Obrigado, Amaury. Um grande abraço. A Joana Firmino Ferreira da Silva, de Flores, Pernambuco. Boa noite, eu tenho dor crônica no corpo inteiro, dia e noite. Gostaria de saber o que fazer. Já fiz ressonância e deu hérnia de disco, reumatismo. O que devo fazer, doutor? Joana de Flores. Joana, o nome da minha filha, olha que legal. Ô, Joana, eu vou te falar um negócio. Você e muitas outras pessoas têm um quadro de dor no corpo inteiro, dor crônica, e ficam um pouco sem saber o que fazer. Então, a dor crônica generalizada, ela pode ser uma doença, ela pode ser fibromialgia, tem tratamento. Você não precisa ficar sofrendo tanto assim, porque tem tratamento. Você precisa de ir numa pessoa que conheça o quadro. Então, assim, tem a hérnia de disco lá, e se você não tiver uma dor lombar, você só tem a hérnia no exame, né? A não ser que você também tenha uma dor lombar importante. Então, eu acho assim, eu não sei Flores aonde que fica, se fica perto de Recife, eu não sei. Também não sei. Né? Eu sei que eu adoro Flores, e hoje, por exemplo, o meu copinho até de água é rosinha. A gente falou isso. Né? Rosa, então é uma delícia. No intervalo. Né? Mas eu te falo o seguinte, se você tiver a oportunidade, vai numa cidade maior, não sei se Flores é grande, provavelmente não muito, e procura um médico especialista em tratamento da dor. Né? Tem bastante, Recife deve ter mais de 20. É um lugar bem também, igual nós temos em Campinas bastante, que Recife também tem bastante. Porque vale a pena você ter uma nova opinião para você poder ser tratada adequadamente, vai ficar legal, você vai ver que vai ficar boa. Bom, vamos sair de lá, de Pernambuco, vamos lá para Blumenau, Santa Catarina, legal. Com a Sandra Aparecida Amorim. Está perguntando aqui, olha, meu esposo fez tratamento na coluna há muito tempo e os médicos não descobriram o que ele tinha. Recentemente descobriram 2 tumores. Gostaria de saber se ele fizer a cirurgia, qual o tempo de recuperação e se terá alguma sequela. Sandra, eu te peço perdão de eu não poder te dar uma resposta a toda essa pergunta. Primeiro, porque assim, que tipo de tumor, aonde que está o tumor, né? Se esse tumor responde à radioterapia ou se só precisa ser ressecado. Então é muito difícil eu te dar uma opinião, eu vou atrapalhar até a sua relação ali com o seu profissional, com o médico que está cuidando. Eu prefiro não emitir uma coisa que eu possa prejudicar o seu andamento, que já está difícil, né? Sim, sem dúvida. Por cuidar, né? A Maria Aparecida Oliveira Teixeira, de São Bernardo do Campo, aqui de São Paulo. Meu esposo tem problema na coluna grau 3, na lombar e cervical. Qual o grau para a cirurgia? Ou tem outro tratamento? Não, é assim. Eu trabalho com cirurgiões de coluna de alta qualidade e a gente tem como princípio o último degrau do tratamento é a cirurgia, né? Eu não sei exatamente o que você está falando de grau 3, que tipo de patologia que tem, se é uma hérnia de disco, se é... Eu não sei, não dá para eu dar uma opinião assim. Qual hora que é a hora de operar? A hora de operar é aquela que o risco de fazer uma lesão do nervo, do nível que o disco está comprimindo, é eminente. Se tem esse risco, aí sim é a hora de operar. Agora, fora isso, tem muitos tratamentos clínicos que trazem muito resultado. Hoje, a medicina intervencionista, minimamente intervencionista, está muito avançada. A gente faz bloqueio anestésico, tratamento com medicamento, fisioterapia adequada. Sei lá, não dá para eu afirmar, mas tem muito degrau para subir até chegar na cirurgia. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer também a Rosânia Maria Soares Evangelista. Ela é de Brasília, né, Distrito Federal. Ela ficou sócia, muito obrigado. Poderia falar sobre tratamentos para tendinopatia dos glúteos médio e mínimo? Nossa. É muito comum, né? Isso é muito comum. Tem muita dor no glúteo e tem muita dor lombar que vai confundindo ali com tendinopatia dos glúteos. Existe um tratamento com infiltração de corticoide no local, é um tratamento, não estou falando que é o tratamento.
Eu acredito que, assim, eu pego tanto laudo desse tipo e eu trato a dor miofascial e a pessoa fica boa. Então eu trato a dor miofascial com bloqueio com xilocaína. Eu raras vezes usei cortisona para tratar esse diagnóstico, que é muito mais do exame radiológico do que do exame físico, né? Então o tratamento é achar se tem ponto gatilho. Você está numa cidade super abonada também com médicos, né, especialistas, então é fácil de você ir, procura um médico de dor aí e você vai se beneficiar bastante. Bom, mais uma aqui de Teresina, Piauí, que é a Maria do Socorro Rodrigues da Silva. É sócia, ela tem tendinite e tendinopatia, é isso, né? E quando faz movimento brusco, as mãos ficam inchadas. Isso tem a ver, doutor? Depende de qual que é o movimento brusco, né? Socorro. Carregar peso? Seria ver o que é. Porque às vezes assim, você tem a tendinite, que pode ter sido causada até por esses movimentos bruscos, né? E o inchaço também pelos movimentos bruscos. Eu não sei, não dá para eu poder te ajudar, não. Você precisa de ir num médico. Seja um especialista mesmo. Né? A Helena Bernadette Gomes, de Araguaína, Tocantins. Araguaína. Né? Tenho 56 anos, tenho hérnia de disco e dor começa no quadril e desce para as pernas. Tem algum exercício para fazer e melhorar essas dores? E tem vários. Né? Você está fazendo fisioterapia com um profissional adequado? É legal, tem que ver o grau de comprometimento da raiz do nervo que está sendo comprimida pela hérnia de disco. Né? Então, vendo tem alongamento, tem estabilização da musculatura abdominal e reto lá na coluna, né? Tem alongamento, tem vários exercícios que te ajudam bastante. Então, procura aí. Um exercício legal é Pilates. Eu não sei se aí tem Pilates, mas um Pilates adequado te ajudaria bastante. Doutor, tem aqui também pessoal lá de Curvelo, Minas Gerais. Olha, Minas, indo para Diamantina. Pois é. Adelina Gonçalves Simões, ela quer saber por que a pessoa que já nasce com deficiência na coluna não tem direito à aposentadoria. Bom, aí vai ficar meio difícil para o doutor. Como é que é? Se já nasce com problema na coluna? Se já nasce com deficiência na coluna, não tem direito à aposentadoria. Eu acho que tem, sim. Não, depende, porque assim, a aposentadoria tem a ver com um pagamento de tantos anos, é um seguro, né? Se não pagou tantos anos, talvez seja nesse contexto que não. Mas se for um deficiente físico, tem direito. Sim, com certeza. Mas tem, eu não sei explicar. Mas precisa procurar a área jurídica também, jurídica, mais um advogado. A Joana Pires de Oliveira, de Ituiutaba, Minas Gerais. Olha aí. Tenho desgaste, no joelho e mal consigo andar. Gostaria de saber qual o tratamento, pois não posso fazer a cirurgia devido à minha idade. Não falou idade. Não falou idade. Não. Né? Então, hoje tem vários tratamentos que podem ser feitos para artrose do joelho, né? Um deles é infiltração de um corticoide, tem infiltração do ácido hialurônico, que é um óleo que lubrifica e dá uma estabilidade na dor de uns 6 meses, se indicado corretamente, é bastante interessante também. Tem que tirar as dores da musculatura em volta do joelho, que estão comprometidas certamente pela forma de andar, por forçar o músculo, deve ter pontos gatilhos, tem algumas coisas para ser feitas. Tem a Maria Emília Trevisan, de Americana, aqui no interior de São Paulo. Sempre tive problema na coluna e com a idade está piorando. Estou agora com dores no quadril. Essa dor pode ir para os joelhos. Será que é nervo ciático? Porque já fiz exames e deu que não é. Mas as dores não passam. Queria saber o tratamento ideal para o meu problema. Como é que ela chama? Maria Emília, de Maria Americana. Emília, tem várias coisas para ser feitas. Já assim, o nervo ciático ele sai de L3, ele faz um trajeto que passa no glúteo, ele passa, também vai para a perna, né? Mas ali você tem muito músculo importante ali naquela região, glúteo, você tem tensor da face lata. Esses músculos eles podem causar essa dor nas pernas e às vezes é só um nódulo muscular chamado de ponto gatilho, eu já me referi a isso várias vezes. Então você procura alguém aí em Americana tem médico de dor que eu sei, acha lá o ponto gatilho, trata o ponto gatilho e faz uma fisioterapia porreta, você vai ficar ótima.
A Maria das Graças Alves Carneiro, de Bocaiúva, Minas Gerais. Mais um mineiro. Ela tem osteopenia e tem uma trinca no ombro. E com falta de vitamina D, mesmo medicando, ela quer saber o que fazer. Andar no sol, tomar essa vitamina D aí, né, para melhorar a osteopenia, isso vai ficar legal. A trinca do ombro eu não posso te falar nada porque eu não estou vendo, não sei o que dizer. Mas para osteopenia é fácil. Como é que é? Bocaiúva? Isso, Bocaiúva. Em Minas Gerais, na nossa Minas Gerais, tem uma pinguinha, você pode tomar uma pinguinha dessa maravilhosa, né? Não, mas vitamina D e sol é fundamental. E cálcio, né? Com certeza. É isso aí. Bom. José Firmino da Silva de Campinas aqui, né, do lado nosso, que tem hérnia de disco, já fez cirurgia, recentemente fez ressonância e deu bico de papagaio. Sinto dores na perna esquerda. Gostaria de saber se o tratamento com colchão ajudaria aí, se posso continuar. Firmino, ó, eu penso o seguinte, primeiro que bico de papagaio muitas vezes não significa nada. Pode significar se ele estiver pegando algum nervo ou se ele estiver obstruindo o forame onde que sai o nervo. Se ele está na frente da coluna, não significa nada. Então o bico de papagaio não deve ser a causa da sua dor na perna. Tem que ver por que está com a dor na perna. O colchão, eu não sei, eu não posso recomendar o colchão se eu não examinei, mas eu acho que você pode se beneficiar com o tratamento de dor com um médico especialista. Campinas nós temos bastante, tem muito bons médicos, tá? Nilva Maria Siqueira, de Maria da Fé, Minas Gerais. Estou com muita dor nos ombros e desce para a costela. E também sinto muitas dores no calcanhar. Qual exercício eu deveria fazer aí? E qual o remédio? Bom, aí é difícil de diagnosticar o remédio. As dores de cima, eu posso te afirmar que são dores musculares. Quer dizer, tudo faz crer que são dores musculares de ponto gatilho. Então, uma fisioterapia bem feita, alongamento da caixa torácica, alongamento do braço, da escápula, da musculatura da escápula, vai te beneficiar. A dor no calcanhar pode ser um esporão, não sei, não estou vendo, não sei, não posso te afirmar o que fazer. Luciano Martins da Silva, de Louveira, aqui do ladinho nosso. Já fiz cirurgia na coluna para a adaptação nos dias, escrito aqui, L1 e L2, não é discos, né? Discos. É discos, né? Espondilose litese, é isso, doutor? Espondilolistese. Continua a dor. Qual o tratamento adequado? Acho que é melhor você dar um pulinho lá na clínica do doutor em Jundiaí, meu irmão. Tá bem pertinho. Louveira tá pertinho de Campinas, tá pertinho de Jundiaí, né? Tem que dar uma olhada. Pode ser coisa simples, pode ser coisa muito simples. E você está muito bem tratado, provavelmente, né? E você tem aí alguma dor, um distúrbio muscular que é possível de ser resolvido com poucos dias de tratamento. Olha, a Zenilca Rodrigues de Oliveira Souza, de Mauá, Grande São Paulo. Eu quebrei a vértebra CT12, é isso? T12. T12, né? O médico disse que eu não posso mais voltar a trabalhar. Será que isso é para sempre, doutor? Só te vendo. Eu posso te ver e te falar assim, ó. É assim, mas depende do trabalho que você tem. Se teve uma resolução legal, você pode trabalhar, né? Desde que o seu trabalho não vai forçar mais e não vai propiciar uma fratura, né? Bom, eu vou mais uma aqui e a última. A Santa Aparecida Calixto dos Santos de Rio Claro. Tenho 6 grandes... tenho seios grandes e acima do peso. Tenho muitas dores nas costas. Tem alguma relação sobre as dores, doutor? Pode ter. Não sei o tamanho e o que sobrecarrega a sua postura. Mas se for uma postura muito cifótica, pode causar dor, né? E depende aí do tamanho. Sem ver, é quase que impossível. Eu queria primeiro agradecer aqui, se você me permitir, agradecer as perguntas. Vou me colocar à disposição lá no site. No meu site, assim, eu posso responder todas as perguntas, porque ficaram muitas perguntas aqui. Sim, tem várias aqui. E eu vou adorar responder. Nós podemos bater vários papos. Então entra no site drjoserogerionader.com.br. Lá, para eu ter um contato com você, é importante você baixar o e-book. O e-book baixa botando o seu e-mail, que aí você recebe um e-mail você recebe o e-book no seu e-mail, você lê o e-book,
tem filme, 2 filmes por semana, tudo explicando isso que a gente está batendo papo aqui, vale a pena. Então agora, que eu queria deixar um recado com relação à coluna, né? Então não sobrecarregue demais, não precisa limpar a casa de uma vez só, esfregar chão, esfregar a parede, forçar a coluna. Na hora que você está trabalhando, se você trabalha numa empresa que tem um movimento repetitivo muito constante, tem que tomar cuidado com a torção contínua, com a hiperflexão, com a hiperextensão da coluna. Então tem que tomar esses cuidados. Quando está vendo que está começando a sentir cansado a região, dá uma parada, tenta dar uma mexida, né? Você pode fazer, rodar a coluna assim, você pode forçar, né? Você pode puxar a coluna cervical. São alongamentos, né, doutor? Para alongar, né? São alongamentos importantes. Então tem muita coisa que você pode fazer. Em especial, tá sempre fazendo exercício. Exercício, eu falo para os meus pacientes, é o seguinte: exercício é igual fazer xixi e cocô. Tem que fazer todo dia. Tem que fazer. Porque é aí que leva a longevidade sem sofrimento. Que nós vamos viver até os 100. Agora, 100 com dor, duvido que vocês queiram. Porque eu não quero. Se eu tiver dor e viver até os 100 anos, para que eu vou ficar sofrendo tanto? Então se prepare, porque vai viver até os 100, né? Então vamos fazer exercício, vamos movimentar. Começa pouquinho, né? Estica, procura um profissional habilitado para te ajudar. Sim, sem dúvida. É fundamental ter uma boa postura abdominal e muscular da cadeia posterior. Faz que você vai se sentir melhor, cada dia melhor. Sorria muito, seja feliz, relacione gostoso com as pessoas, nada de emburramento, nada de culpar o outro pelo seu sofrimento. Vão sair dessa, tem que sair dessa. Seja isso feliz, aí é né, possível assim, né? É isso aí. Doutor, obrigado. Valeu mesmo de coração. Foi muito legal bater um papo com o senhor aqui. Então, eu que Olha, agradeço. fiquei muito contente. Ficou Gente, muito legal, até o copinho rosa. Pô, Adorei rosinha, tudo, adorei ficou tudo. ótimo. Obrigado à direção do programa, obrigado a todos vocês que ouviram. E tamo aí, tamo junto. A hora que achar que eu mereço estar aqui de novo, eu vou fazer vamos questão chamar de estar aqui outra se vez. Deus quiser. Valeu. Gente, obrigado por você estar conosco até hoje. Olha, até esse momento, quer dizer. E o Frei Rinaldo está de volta semana que vem, viu? Ele que está aqui, pode deixar. Até lá, um grande abraço para você. Beijão no coração.